Boa noite, eu me chamo Vitória Piantini e hoje eu vou apresentar o trabalho Validação do protocolo Forcey Mortality Score na estratificação de risco da Covid-19 em pacientes internados em um hospital do Distrito Federal. Faz parte da equipe de pesquisadores. Eu, Vitória Piantino, meu colega Leonardo Joaquim Soares de Lima e nosso professor, Dr. Tarquino Erachides Gavilani Sanches, do Centro Universitário de Brasília, CEUB. A Covid-19 vem sendo uma ameaça à saúde pública desde o início da pandemia em 2019, gerando uma mortalidade em cerca de 6 milhões de pacientes até fevereiro de 2022. Dessa forma, a OMS criou o Coronavirus Clinical Characterization Consortium, ISARIC-Forcey, que foi responsável pela criação do Forcey Mortality Score, uma ferramenta para determinar a mortalidade intra-hospitalar em pacientes com Covid-19. Assim, o Forcey Mortality Score leva em consideração idade, sexo ao nascimento, número de comorbidades, definido pelo Índice de Comorbidade de Charlson adicionado à obesidade, frequência respiratória, saturação de oxigênio em ar ambiente, escala de coma de Glasgow e a ureia, cada um levando uma pontuação que varia entre 0 a 3 pontos para o score. A definição dos grupos de risco foi então feita pela pontuação, sendo que de 0 a 3 pontos determinados pelo score determina um grupo de risco baixo, de 4 a 8 pontos, um grupo de risco intermediário, de 9 a 14 pontos, um grupo de risco alto, e acima de 15 pontos, pessoas com grupo de risco muito alto. Dessa forma, nosso objetivo foi avaliar como o Forcey Mortality Score pode ser aplicado em um hospital público do Distrito Federal Nacional, observando assim o número de desfechos clínicos relacionados ao score para determinar se ele tem um valor de acurácia diagnóstica no país. Assim, trata-se de um estudo de coorte retrospectivo, de abordagem quantitativa, descritiva e documental, em que o objeto do estudo é a ferramenta Forcey Mortality Score. As etapas da metodologia foram divididas em seleção da amostra de pacientes, coleta de dados, o cálculo do Forcey Mortality Score individual de cada paciente, a observação de desfechos clínicos, o cálculo da letalidade por grupo de risco e, por fim, a análise estatística. Assim, a seleção da amostra foi feita determinando pelos critérios de inclusão pacientes com o RT-PCR determinando infecção pelo Covid-19, pacientes maiores de 18 anos e pacientes internados no hospital público. Após os critérios de exclusão, que foram pacientes que não tinham seus dados em prontuários para calcular o Forcey Mortality Score, chegamos ao N de 177 da amostra, que se manteve com o registro do desfecho clínico da Covid-19 nesses pacientes. Então, nossa amostra teve um total de 177 pacientes. Quando calculado a análise comparando valores dos grupos de baixo risco e de muito alto risco, nós temos esses valores de sensibilidade e especificidade, que são valores muito importantes, que determinam uma precisão diagnóstica de 76,32%, com índice de confiança entre 60,79 e 87,01. E dessa forma, então, a gente conseguiu criar a curva ROC, né, que é uma curva que determina as taxas de verdadeiro positivo e taxas de falso positivo. E quanto mais perto do pico da taxa de verdadeiros positivos, melhor é a precisão diagnóstica desse score. E isso foi visto, então, com uma boa precisão diagnóstica, em que a gente teve uma área under the cover de 0,748, com índice de confiança de 95%, entre 0,641 e 0,855. Outros estudos feitos em países estrangeiros demonstraram também resultados muito semelhantes a respeito da análise de acurácia determinada pela área under the cover, e resultados muito semelhantes, 0,78, 0,77, 0,84, o que define para a gente que o score ele pode ser aplicado com segurança em hospitais públicos nacionais. Assim, então, o score foi demonstrado que o score é uma ferramenta útil no momento da predição de risco da Covid-19 em serviços de saúde nacionais, com resultados semelhantes aos apresentados em outros países, que pode determinar a decisão clínica e gerar uma equidade e hierarquização dos serviços apresentados. Muito obrigada.